noite. Vou ler aqui o livro de Êxodo, capítulo 4, onde estou. Já terminei de ler o livro de Gênesis, agora estou entrando aqui no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 1, capítulo 4, verso 1. O título da leitura que irei ler: A vara de Moisés tornou-se em cobra. Que diz assim: Então respondeu Moisés e disse mais: Eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: Ó Senhor, não te apareceu? E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter sua mão no seu seio. Depois tirou a do seu seio, e eis que se tornaram como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não credes a este dois sinal, nem ouça a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo,
porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou o que vem? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daqueles a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe farás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falarás por ti ao povo, e acontecerás que eles te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Aqui nós estamos vendo aqui as palavras do Senhor, na qual Deus se apresentou ali a Moisés, e houve ali um momento em que Moisés temeu em falar ao povo de Israel. Deus enviando ali Moisés a uma missão difícil, em que até mesmo o povo de Israel, os hebreus, tinha ouvido o que tinha feito Moisés. Ali derramou o sangue de um egípcio para poder livrar o seu irmão. E ali Deus apareceu a Moisés com um plano de libertação. E Moisés, então, ele ficou preocupado como ele ia chegar até os seus irmãos e falar, inventar ou dizer que Deus tinha lhe aparecido ali. Talvez o pessoal ia pensar que ele estava inventando aquela história para que o povo pudesse lhe aceitar de novo e não lembrar mais do que tinha acontecido. Então ali ele especulou muitas vezes a Deus, e falando a respeito que o povo não ia lhe receber. E por um certo tempo, por ele não ter muita comunicação, durante 40 anos ali com o seu sogro Jetro, ali em Midian, ele perdeu
todo aquele contato, aquela maneira que ele sabia conversar, a maneira que ele sabia se expressar, ele perdeu. Por quê? Ele agora, quando estava ali com o seu sogro Jetro, ele aprendeu a lidar somente com as ovelhas. E ali ele passava dias e dias, semanas e semanas, somente ali com os rebanhos. E foi passados os tempos, 40 anos ele esteve ali. Ao decorrer desses 40 anos, ele esteve como ali um pastor de ovelha. E quando ele está ali pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, Deus lhe aparece ali em uma sarça que se queimava e não consumia. Mas vejamos, naquela época era comum, devido ao calor do tempo no deserto, muitas das vezes, por causa do calor do tempo, aquelas sarças pegavam fogo e ali se consumia. Mas quando Moisés olhou para aquela sarça que ele viu que aquele fogo não estava consumindo aquela sarça, Moisés ficou espantado com aquele fogo, e Moisés se dirigiu àquela sarça. E aqui, quando nós, já lendo o capítulo 3, fala a respeito que ele se dirigiu para aquela sarça, a ver aquela sarça ardente em fogo e não se consumir. E quando ele vai se aproximando da sarça, uma voz, outra vez ele toma um grande espanto, porque uma voz sai dentro daquele fogo, dizendo o nome dele, falando o nome dele. Ele ficou espantado. Segundo o que diz a palavra aqui, Moisés ele caiu com o rosto em terra, cobriu o seu rosto, porque aquela voz era forte que saía de dentro da sarça, e ali falava com ele: Moisés, Moisés, não te chega para cá. E aquela voz repetiu de novo, dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. E ali começou uma conversa entre o Senhor e Moisés. Moisés, então, ouvindo ali de cabisbaixo, com o rosto coberto, porque ele não podia contemplar a glória de Deus através daquele fogo. E Deus começou a falar com Moisés e falou: Moisés, eu vou te levar para que tu possa libertar o meu povo, porque eles têm clamado a mim por causa da dura servidão em que eles estão vivendo no Egito. Eu ouvi o seu clamor, os seus lamentos, o seu sofrimento, e agora eu enviarei-te para poder libertar aquele povo da escravidão. Moisés, então, quando ele ouviu essas palavras, ele lembrou há 40 anos atrás que ele tinha cometido um assassinato contra um Egito. E ali ele começou a falar com Deus. E ele inventou diversas conversas, diversas palavras para poder convencer Deus para não ir a essa missão de libertar o povo de Israel. Então, Deus olhando para Moisés, Deus falou: olha, Moisés, o que tu tem na tua mão? Ele disse: uma vara. Ele disse: olha, toma esta vara, lança sobre a terra. E quando Moisés lançou ali a vara sobre a terra,
a vara se tornou em uma serpente. Moisés, quando olhou para aquela vara, que ela se tornou em uma serpente, se Moisés já estava atônito a ver aquela sarça ardente pegando fogo, uma voz saindo de dentro daquele fogo. Agora aquela voz fala com ele. Moisés pega essa vara e lança sobre a terra, e ela se torna em uma cobra. Moisés fica espantado, porque ele nunca tinha visto nada igual. E a voz torna a falar com ele e disse: Moisés, estende as tuas mãos e pega sobre a cauda da cobra. E quando Moisés estendeu a mão e pegou sobre a cauda da cobra, aquela vara voltou a ser, aquela cobra se tornou-se de novo em uma vara. Amados e queridos irmãos, Moisés ainda não estava convencido, porque o pensamento de Moisés era pensando: eles não irão me aceitar a hora que eu chegar e falar que encontrei com o Senhor. E ali Deus falou: Moisés, coloca as tuas mãos sobre os teus seios, a tua mão. E quando Moisés colocou ali a mão dele sobre o seio, a mão dele se tornou-se branca como neve, leprosa. E aí Deus disse: olha, Moisés, se eles não te ouviram no primeiro sinal, eles te ouvirão no segundo, no último sinal. E ele disse: mas, Senhor, eles não vão me ouvir. E quando Deus começa ali a conversar com Moisés, eles não vão me ouvir. E Deus diz: mas Moisés, se eles não te ouvirem a tua voz no segundo sinal, toma ali a água do rio Nilo e lança sobre a terra, e ela vai se tornar em sangue, e eles te ouvirão. Amados, o que eu vejo aqui a essa palavra, uma palavra que nós olhando, talvez muitos que já leram esta palavra, já passaram por esse texto, poderia até dizer: Moisés se fez corpo mole, ou mesmo se fez de medroso, covarde, em meio em tudo aquilo que ele viu acontecer. Ainda Moisés estava temendo a chegar até o povo e falar que Deus tinha lhe enviado. Mas olhando, irmãos, muitas das vezes nós também se deparamos com muitas situações que Deus fala conosco através do vento, através de alguma coisa. Deus está falando conosco. Quando nós louvamos, Deus também, Ele fala através dos louvores. Mas muitas das vezes nós somente falamos, se preocupamos em falar da palavra do Senhor para alguém. Porque muitas das vezes, quando nós iremos falar da palavra, as pessoas não querem nos ouvir. As pessoas não querem nos escutar o que nós temos a falar da parte de Deus. Às vezes Deus está querendo que nós falamos ao ouvido daquelas pessoas, para que eles também sejam libertos do antigo Egito, para que eles possam também ser libertos dos seus pecados. E nós se deparamos com muitas das vezes situações difíceis, e nós falamos: Senhor, eles não vão nos ouvir, porque o que nós temos passado a todos os dias, o que nós estamos contemplando nesse decorrer desses tempos,
em que o Evangelho é pregado, em que o Evangelho é falado, em que o Evangelho é discutido. E muitos dizem, isso não é verdade, o Senhor não fala assim, o Senhor não está contigo. Mas vejamos, irmãos, Deus, Ele prova o seu amor para conosco. E Ele diz, eu me responsabilizo daquilo que eu vos estou mandando. E ali Ele convenceu a Moisés a ir até o Egito para libertar o povo do cativeiro. Moisés ficou preocupado porque ele não sabia, ele não tinha mais aquela eloquência de falar, a maneira em que ele antes falava, a maneira que antes ele se expressava, ele agora perdeu todo aquele contato. E ele se preocupa, o que eu vou falar ao povo? Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, o pessoal não vão querer me ouvir, porque não vão entender nada do que eu estou falando. Eu vou falar uma coisa, eles vão começar a rir de mim, porque eles não vão entender. Mas Deus, Ele lembra Moisés do seu irmão Arão, Ele diz, porventura teu irmão Arão, ele não é levita? Levita naquela época é diferente de hoje dos levitas de hoje, dos que se dizem ser levitas. Por quê? Levitas naquela época eram homens consagrados a Deus, homens que viviam totalmente para Deus. E ali, um levita, ele tinha uma grande função dentro da congregação em que eles viviam. Um levita não era somente para cantar, tocar uma harpa. O levita era para poder ali tomar conta de todos os aparatos da congregação. Era como hoje criado, que nós temos nas nossas igrejas. Nós temos ali diácono, nós temos cooperador, que faz hoje o serviço do levita, que faz toda a função. Mas nós sabemos que a função do levita não é só cantar, não é só tocar uma harpa, não é só tocar um tamborim, mas sim fazer todos os trabalhos da congregação. Então Deus lembrou a Moisés ali que havia seu irmão que poderia falar para o povo o que Moisés estava falando a ele. E ali Deus convenceu Moisés, e Moisés voltou ali, porque Deus tinha falado, olha Moisés, teu irmão irá ao encontro de ti. Eu farei ele ao encontro de ti, e ele vai se alegrar muito. Por que ele ia se alegrar muito? Porque ele sabia que Deus estava enviando ele até Moisés. Deus também falou com ele ali para que pudesse ir ao encontro de Moisés. E ali quando Moisés chega ao Egito e começa a falar ali com o povo, foi o primeiro sinal. Deus falou que Moisés pudesse fazer o primeiro sinal, e o povo não acreditaram. Foi o segundo sinal, também não. Foi o terceiro sinal. Moisés pegou água lá do rio e lançou sobre a terra, e ali aquela água se tornou sem sangue. O povo ficou perturbado, porque nunca tinha visto coisas iguais, coisas semelhantes, algo acontecer daquela maneira. E ali o povo começou a acreditar que Moisés realmente era o libertador,
e que Moisés tinha tido um encontro com Deus. E ali Deus envia Moisés à presença de Faraó. E quando Deus envia Moisés à presença de Faraó, Moisés chega até a Faraó e diz: olha, assim diz o Senhor, o Eu Sou me enviou, e que diz: deixa o meu povo ir ao deserto, a caminho de 3 dias, para sacrificar ao Senhor, nosso Deus, e oferecer a Ele sacrifício. E ali Deus toca ali em Faraó, e Faraó endurece o coração. E a Bíblia diz que Faraó resiste o pedido de Moisés. Quantas das vezes saímos para falar da palavra do Senhor e as pessoas estão de coração endurecido, pessoas estão voltado para o mundo e resiste à palavra em que nós pregamos. Mas Deus, quando Ele tem um propósito de salvação, um propósito de libertação, ainda que o coração seja duro como pedra, Deus faz se tornar um coração de carne. A Bíblia nos diz que ali Deus envia novamente Moisés a falar com Faraó pela 2ª vez. E Faraó não atentou para a voz de Moisés. E Moisés agora diz: olha, eu vou te mostrar que foi Deus que me enviou. Foi Deus que me enviou para poder falar contigo e para que tu libertasse o povo da escravidão. Moisés pega e faz o primeiro sinal. Pega a vara e lança sobre a terra, e ali a vara se torna numa serpente. Ali Faraó disse: aqui nós temos pessoas também que faz o mesmo, isso é um truque. E chamaram ali os seus magos, seus adivinhos, e eles pegaram também uma vara também e lançaram sobre a terra, e a vara se tornou sem cobra também. Mas o importante é que quando alguém tenta desmentir o servo de Deus, Deus, Ele mostra o maior poder. Moisés lança ali de novo a vara, e aquela vara se torna em uma cobra e come todas as cobras daqueles magos. Amados e queridos irmãos, há situações difíceis para nossas vidas, muitas das vezes. Mas quando Deus Ele quer trabalhar, Ele quer fazer algo nas nossas vidas, Ele quer mostrar que Ele está conosco, Ele age de maneira tremenda para que o mundo saiba que nós temos um libertador. Então, amados e queridos irmãos, nesta palavra desta noite, eu quero deixar aqui este vídeo e com essa palavra para o seu coração, e que você possa meditar nesta noite, neste vídeo, aonde você estiver. Quando você visitar ali o meu Facebook, ou ali o YouTube, você vai estar deparando com essa palavra. Talvez você tenha ouvido a voz do Senhor falar contigo. Talvez você tenha ouvido Deus te enviando, e você diz: mas Senhor, eu não posso. Envia alguém que tem mais qualidade, envia alguém que tem mais sabedoria. Mas eu quero te dizer nesta noite, Deus, Ele quer te enviar. Não importa
O que você